Olá, meu nome é Daniel Serrano e eu sou professor da Faculdade ENIAC nos cursos de Administração, Marketing e Comunicação Social. Minha ideia é bater um papo com vocês hoje, falar um pouquinho sobre a minha vida profissional, minha vida pessoal, minha vida acadêmica e, quem sabe, convencer vocês de que o curso que vocês fizeram foi a melhor opção que vocês tiveram e que vocês vão ter muitas oportunidades na vida. Bom, eu, assim como vocês, sou graduado também em Comunicação Social. Na verdade, eu estava muito incerto do que eu queria fazer na vida. Eu tinha feito um curso técnico em eletrônica e na hora de escolher a faculdade não sabia se eu seguia em ciências exatas ou não. E para falar a verdade, ciências exatas nunca foi a minha cara, eu queria alguma coisa mais humana. E acabei optando por comunicação social, por quê? Porque era um curso que eu podia escolher no meio do caminho o que eu queria ser. Eu acabei optando por comunicação social e com habilitação em propaganda e publicidade, assim como vocês que estão vendo esse vídeo também optaram. Acredito que tenha sido a escolha mais feliz da minha vida, porque isso acabou guiando toda a minha vida profissional. Essa escolha foi que me fez fazer tudo o que eu fiz na minha vida e sou muito agradecido por isso. Praticamente no meio do curso consegui começar um estágio numa empresa, numa multinacional, na área de trade marketing. E eu só teria conseguido isso, claro, por causa do curso que eu estava fazendo. Se eu tivesse feito finanças, contabilidade, economia, com certeza não tinha entrado nessa multinacional. Em pouco tempo eu já estava dando treinamento para promotores, para demonstradoras, criando ações de venda, ações de trading. Isso fez com que em 2 ou 3 anos de empresa eu já fosse promovido a chefe, depois 2 mais 3 anos a gerente, e aí nunca mais eu saí dessa área de propaganda e publicidade. Essa empresa chamava National na época, é a atual Panasonic, todos vocês conhecem. Acabei ficando 13 anos e saí de lá como gerente de marketing. Acho que é muito importante a gente acabar trabalhando naquilo que a gente gosta e trabalhar na área de marketing, de propaganda, de publicidade, acaba com que você acabe tendo uma visão geral das coisas que outras áreas não têm. Eu acabei conhecendo o Japão, acabei conhecendo a Europa, a Ásia inteira, Estados Unidos, acabei cuidando de desenvolvimento de produtos, de pesquisa. Resumindo, fui gerente de marketing em empresas como Panasonic, Sony, JVC e depois, por volta de 30 a 32 anos, eu já estava ocupando cargos de diretoria em outras multinacionais. Uma Electrolux, fui diretor de marketing da Electrolux, fui diretor de marketing da Lexmark, impressoras, e fui diretor de marketing da Motorola. Quando a gente chega numa determinada idade, a gente começa a pensar em refazer os rumos da nossa vida. Vocês sabem muito bem que se fala muito isso, os headhunters falam que a vida profissional se acaba aos 40, aos 40 e pouco anos, só que nós estamos numa área que isso não é uma verdade. Pensem nos colegas de vocês que se formaram há 30, 40, 50 anos atrás. Todos eles estão na ativa até hoje. Ou seja, pensem os grandes nomes da publicidade, os grandes nomes da propaganda. Pensem em Nizam Guanais, pensa em Roberto Justus, pensa no trio DPZ, do Alibe, Petit, Zaragoza, Washington Oliveto. Com que idade esse pessoal virou celebridade? Não foi com 15, com 20, com 25 anos. E muitos deles, até hoje, com muito mais de 60 anos, continuam sendo muito criativos. Ou seja, essa área de propaganda e publicidade parece que vai um pouco na contramão de tudo. Do lado acadêmico, do lado histórico, do lado profissional. É uma área que acaba sendo praticamente multidisciplinar numa empresa. Confesso que quando eu trabalhei nas empresas, poucas eram as áreas, poucos eram as divisões que tinham acesso às demais áreas. Me lembro até hoje que não havia uma reunião de diretoria que não estivesse lá, pelo menos o pessoal de marketing, o pessoal de propaganda e publicidade. A gente conversava com engenharia, a gente conversava com design, conversava com desenvolvimento, com planejamento, coisa que não teria acontecido se provavelmente eu tivesse optado por outro curso. Talvez muitos de vocês já estejam trabalhando e muitos de vocês vão optar o que vocês vão fazer. Praticamente a área de vocês vai possibilitar 3 grandes áreas. Uma delas é trabalhar como eu trabalhei em indústria, trabalhar em empresa, pode ser indústria, comércio, varejo, pode ser loja, mas trabalhar numa empresa, não especificamente criando a propaganda. No início, confesso que tinha um pouco de inveja dos meus amigos que tinham acabado e foram diretamente trabalhar nas grandes agências da época. Mas depois eu comecei a ver que o trabalho era praticamente o mesmo, era como estar um de um lado do balcão, outro do lado do outro, um criava, o outro aprovava. Na hora da produção a gente estava junto, na hora de desenvolver a gente estava junto, na hora da mídia a gente estava junto. Ou seja, essa história de vou trabalhar em agência porque eu gosto de criar, ou vou trabalhar numa empresa porque eu gosto de planejar, acaba se misturando um pouco na nossa área de propaganda e publicidade. A segunda área é que a gente conversa sempre em sala de aula, que seria a de agências, agência de publicidade, agência de propaganda.
Esse mercado de agência tem mudado muito, apesar da indústria ser a mesma de alguns anos atrás, já as agências de propaganda não, a gente não pode comprar hoje uma agência com o que era uma UMAP, uma Alcântara Machado, uma McCann Erickson, uma Thompson. Essas agências eram verdadeiros dinossauros, eram enormes, com centenas e algumas até milhares de pessoas. Faziam campanhas que pelo menos envolvessem alguns milhões de dólares, caso contrário elas nem pegavam, nem iam visitar. Hoje esse panorama mudou, hoje a gente tem agências com 3, 4 funcionários que conseguem desenvolver uma campanha simplesmente para um folhetim ou para um cardápio de uma pizzaria, de repente. E outra, o escopo das agências, o objetivo das agências. Não existe mais aquela mídia básica de TV, jornal, rádio, outdoor, revista. Hoje, uma agência acaba se especializando naquilo que ela vai veicular. A terceira opção, e a que eu não recomendo para quando vocês acabarem, é vocês criarem o seu próprio estúdio, vocês criarem sua própria agência. Isso, acredito que é uma opção para vir um pouquinho mais tarde para vocês, assim que vocês tiverem um pouco mais de experiência. Pensem em fazer um estágio primeiro. Isso pode ser mais fácil numa empresa do que numa agência, mas tome uma decisão, veja o que vocês querem. Às vezes a gente vai fazer aquilo que a gente gosta ganhando menos, ou fazer alguma coisa que a gente odeia ganhando mais. Pensem bem, ponham a mão na consciência e pensem o que vai ser melhor para vocês no futuro. As empresas normalmente têm planos para contratar, todas as que eu trabalhei, a gente abria planos para estagiários, pagando muito bem. Um estagiário de IPP pode começar numa multinacional ganhando de 800 a 1.800 reais, mais benefícios, tickets, vales, uma série de coisas que aumenta o salário para 2.400, 2.500. Mas é claro que a concorrência é muito difícil. Por outro lado, uma grande agência de propaganda também tem seu plano de estagiários, também recruta estagiários nas faculdades, que é o caso de vocês, só que normalmente não há ganho nenhum, não há vencimento nenhum. Vocês vão trabalhar um ano e meio, praticamente sem ganhar nada. O máximo que vocês podem conseguir é uma bolsa para pagar o ônibus ou para pagar a refeição. A escolha é de vocês, vocês que vão saber o que vocês querem no futuro de vocês. Essa é uma sugestão minha, é o que eu tinha para falar com vocês e espero que todos vocês, assim como eu, um dia venham falar: eu escolhi o curso certo, eu fiz aquilo que eu gostava e hoje eu sou um homem bem-sucedido. Parabéns pela escolha do curso para vocês. Um abraço, pessoal.